No primeiro trabalho, Hércules foi enviado para matar o leão de Nemeia, que seria uma criatura terrível que devastava os campos e aldeias ao redor de Nemeia. Esse leão ele era especial, pois sua pele era invulnerável a qualquer arma mortal, tornando ele imune a lanças, flechas e também espadas. O Hércules tentou feri-lo à distância com flechas, porém ela batia em sua pele e caía no chão. Então assim ele teve a ideia de bloquear a entrada da caverna onde o leão dormia, forçando ele a um confronto direto. E assim ele usou a sua força sobre-humana para poder agarrar o leão pelo pescoço e o estrangular até a morte. Porque ele viu que nenhuma arma convencional poderia cortar a pele do leão. E também com isso ele arrancou as garras do leão e usou para remover toda a sua pele e criar assim uma capa indestrutível. Já no segundo trabalho, Hércules enfrentou a Hidra de Lerna, que seria uma serpente gigante com múltiplas cabeças, que vivia em um pântano venenoso e aterrorizava a região. Cada vez que uma cabeça sua era cortada, nasciam duas no lugar, e uma de suas cabeças era imortal. O Hércules, ele sabia que esse monstro exigiria mais do que força bruta, e com isso ele pediu ajuda a seu sobrinho Lolau, e assim elaborou uma estratégia. Cada vez que ele cortasse a cabeça da Hidra, o Lolau ele cauterizava a ferida com uma tocha para poder impedir que novas cabeças crescessem. E assim, quando Hércules cortou todas as cabeças mortais, sobrou apenas uma imortal. Então ele pegou, cortou essa cabeça imortal e enterrou sob uma grande rocha, para ela não causar mais nenhum dano. Já o terceiro trabalho, ele exigiu que o Hércules capturasse a corça de Serinha, que seria uma criatura sagrada. Essa corça, ela possuía chifres de ouro e também cascos de bronze, e a sua velocidade era tão rápida que era incomparável a qualquer outro animal. E o Hércules não poderia feri-la, pois isso traria a ira da deusa Ártemis. Então ele passou um ano inteiro rastreando a corça, mantendo assim uma perseguição incansável. Quando finalmente ele conseguiu capturá-la, ele a imobilizou com precisão, sem derramar uma gota de sangue. E assim, quando Ártemis o confrontou sobre a captura do animal, o Hércules a explicou que era uma tarefa imposta, porém sem machucar a criatura. Com isso, ela permitiu a sua ida e assim terminar o seu trabalho, porém devolvendo a corça. E no quarto trabalho, o Hércules foi encarregado de capturar o javali de Erimanto, no qual seria um monstro que devastava as terras ao redor do Monte Erimanto. Esse javali era gigante e feroz e totalmente implacável, e assim ele arruinava as colheitas e matava quem cruzasse o seu caminho. Então assim o Hércules ele subiu a montanha e ao encontrar o javali, ele o perseguiu até uma área coberta por uma neve profunda. Usando assim a sua força e agilidade, ele conseguiu encurralar o javali e assim o dominou. Então ele o amarrou e o carregou de volta a Euristeu, finalizando assim o seu trabalho. Já no quinto trabalho, o Hércules ele foi encarregado de limpar os estábulos das Áugeas, que não eram limpos há mais de 30 anos e abrigavam milhares de gados. A princípio, a tarefa parecia impossível, pelo fato da enorme quantidade de estrume acumulado. Ao chegar lá, o Hércules ele fez um acordo com o rei das Áugeas, que no caso se ele limpasse os estábulos em um único dia, ele ganharia em troca uma parte do gado. E assim, para cumprir a tarefa, o Hércules ele desviou os cursos dos rios Alfeu e Peneu e fez os rios passarem através dos estábulos, limpando assim tudo bem rápido. Então assim, ele cumpriu seu acordo e limpou em um único dia. Porém, o rei ele recusou-se a cumprir a sua promessa, o que resultou em um confronto posterior entre os dois. Já no sexto trabalho, o Hércules ele foi enviado para lidar com as aves do lago Estínfalo, que são algumas aves com penas de metal afiadas como lâminas, capazes de perfurar a carne humana. Elas destruíam plantações e aterrorizavam os habitantes que moravam próximo da região. Para enfrentar essas aves, o Hércules ele recebeu da Atena um par de chocalhos de bronze, forjados por Hefesto. O som deles assustava as aves, fazendo elas saírem do pântano e voar pelos céus. E com isso, elas no ar, o Hércules conseguiu abatê-las com suas flechas. E o restante que sobrou voou para longe, libertando assim a região dessa ameaça. Já no sétimo trabalho, envolveu a captura do touro de Creta, que seria um animal feroz que havia sido enviado por Poseidon como um presente ao rei Minos. Porém, ele se tornou incontrolável.
o touro ele devastava as terras de Creta. E com isso, o Hércules foi chamado para domar esse touro. Ao chegar à ilha, o Hércules enfrentou a criatura diretamente. Ele usou sua força para subjugar o touro, conseguindo assim controlá-lo e levá-lo de volta a Micenas. O touro ele foi posteriormente solto e mais tarde ele se envolveu na lenda de Teseu, o que assim o derrotou. Já no oitavo trabalho, o Hércules ele foi capturar as éguas de Diomedes, que seriam cavalos selvagens que se alimentavam de carne humana. Diomedes, que seria o rei da Trácia, mantinha esses cavalos em sua posse, alimentando eles com vítimas que caíam em suas mãos. O Hércules, ao chegar à Trácia, lutou contra Diomedes e o matou, jogando assim seu corpo às próprias éguas. Ao se alimentar do seu mestre, os cavalos se acalmaram, permitindo assim que Hércules o capturasse e o levasse de volta a Euristeu. No seu nono trabalho, ele foi enviado para obter o cinto de Hipólita, que seria a rainha das Amazonas. Este cinto seria um símbolo de poder, dado a Hipólita pelo deus da guerra Ares. Ao chegar ao reino das Amazonas, ele foi recebido por Hipólita, que inicialmente se dispôs a entregar o cinto. No entanto, Hera, sempre tramando contra Hércules, disfarçou-se de Amazonas, e assim ela espalhou um rumor de que ele pretendia capturar a rainha. E isso provocou um ataque por parte das Amazonas, e na confusão, o Hércules achou que havia sido traído, e com isso matou Hipólita e tomou o cinto à força. Já no 10º trabalho, ele foi encarregado de roubar o gado de Gerião, que seria um gigante com 3 corpos que vivia em uma ilha remota. A tarefa era árdua, pois ele precisaria atravessar um deserto vasto e árido antes de chegar à ilha de Eritéia, onde o gado era guardado. Finalmente, Gerião apareceu para defender o seu gado, porém o Hércules, usando uma de suas flechas envenenadas pelo sangue de Hidra, matou o gigante de 3 corpos. Já no trabalho número 11, ele foi enviado para colher as maçãs das Erispédes, que seriam frutas douradas que concediam assim a imortalidade e eram guardadas por um dragão de 100 cabeças chamado Ladão. As maçãs estavam em um jardim bem distante e com isso o Hércules pediu ajuda ao titã Atlas, o qual sustentava o céu. O Hércules ele ofereceu-se para segurar o céu enquanto o Atlas pegava as maçãs. Então o Atlas quis o enganar e decidiu não voltar para sua posição. Porém o Hércules, um pouco mais esperto, decidiu enganá-lo. Então ele pediu que segurasse o céu por um momento enquanto ele ia se ajustar na posição. Então assim o Atlas segurou o céu novamente. Então o Hércules pegou as maçãs e foi embora, completando assim a sua missão. E por fim, no seu último trabalho, ele foi enviado para capturar o Cérbero, que seria o cão de 3 cabeças que guardava a entrada do submundo. Então assim ele precisou descer ao reino dos mortos, onde Hades, o deus do submundo, concordou em permitir que o Hércules levasse o Cérbero, desde que ele o derrotasse sem usar nenhuma arma. Então, usando só sua força, ele enfrentou o feroz Cérbero, e após uma intensa luta, ele conseguiu dominá-lo e levá-lo até a superfície. Então, ao mostrar a criatura a Euristeu, ele foi devolvido a Hades, e assim, o Hércules finalmente concluiu os seus 12 trabalhos, alcançando assim a redenção.